Começar, né? Vai. São mais de 70 mil pessoas, né, que assistiram essa peça. Como que vocês veem o impacto dessa peça em diferentes culturas? A gente fez a soma de novo. A gente sentou, pegamos lá a turnê que a gente fez na Europa, que estava faltando somar esses dados, que não tinha chegado ainda os borderôs. Então a gente finalmente chegou ao número certo. São mais de 95 mil pessoas. É. Nesse impacto, como é que vocês veem esse impacto em outras culturas também, além da cultura do Brasil, né? Dessa. Eu acho que quando a gente foi para o exterior pela primeira vez, a gente entendeu, e aí vocês complementam essa experiência, porque eu acho que bateu também em vocês em algum lugar. Mas a primeira vez que a gente pisou num solo estrangeiro, foi muito curioso sentir os olhares do estrangeiro para o Brasil, de uma maneira que a gente, talvez por ser brasileiro, a gente não consiga se ver. A primeira coisa que disseram era que a peça era violenta demais. E foi a primeira vez que eu entendi a naturalização da violência no Brasil. Foi preciso ir para fora para entender que chamar alguém de viado já bastava no exterior. Já é suficientemente agressivo. Mas que no nosso país isso ainda é um lugar de piada, de chacota, de bullying, de uma violência naturalizada, de uma agressão naturalizada. E aí quando vocês forem assistir o espetáculo e ver os nossos corpos em cena, que são corpos latino-americanos, corpos brasileiros, e que falam o texto usando os corpos, diferente um pouco das outras culturas por onde a gente passou, a gente tem a sensação e a certeza de que esse espetáculo só foi concebido da maneira como foi criado porque nós somos artistas brasileiros. E isso realmente tem um outro impacto lá fora. É um corpo expressivo, mas ao mesmo tempo essa violência que foi criada na sala de ensaio, de uma maneira sem ser tão pensada assim, também era a nossa internalização dessa violência, que já existia na gente, sem a gente entender muito bem que o nosso país era daquele jeito. Só para resumir, foi preciso me pendurar de cabeça para baixo para poder falar assim, ei, isso aqui é sério, o que a gente está falando aqui é sério. Mas é engraçado que eu acho que o objetivo nosso nunca foi criar um espetáculo violento. Não. Eu acho que só quando a gente foi para fora que a gente entendeu a dimensão da violência do que a gente estava colocando em cena. E é a mesma peça que a gente apresenta nos interiores e é a mesma peça que a gente apresentou no Canadá, na França, em Paris. Então, é curioso perceber com o olhar do estrangeiro o tamanho do problema que a gente vive aqui, né? É. E mesmo ela sendo uma adaptação, né, você fez a tradução de uma peça do Canadá. Mesmo assim, ainda tem esse impacto. Esse impacto. A nossa criação é uma criação bem brasileira. O texto é canadense, franco-canadense, mas acho que desde o momento da tradução já houve ali uma pequena adaptação, e aí vem a mão do Rodrigo Portela, esse maestro que pega todas as outras áreas e consegue criar um espetáculo que pode acontecer no interior. Hoje em dia a gente pode dizer que é no interior de um lugar qualquer do mundo. E ela, eu queria entender como que vocês trabalham suas emoções com pessoas ligadas à evolução, tiveram a partir do entendimento da força do espetáculo e como vocês começaram a enxergar as limitações que a sociedade tem enquanto ela nos limita por nossos desenvolvimentos. É uma pergunta individual para cada um. Estou pensando aqui, que sua pergunta é complexa. Profunda, foi profunda. Mas eu acho que essa frase sua diz muita coisa. A gente é limitado, né, nesse sentido da emoção. Por experiência, assim, a minha experiência pessoal com o texto, o porquê que esse texto me bateu. Quando eu estava lendo o texto, o prefácio da peça, o autor escreve um texto e tem uma frase que para mim se destacou, que ele escreve falando, entre tantas outras coisas, ele diz: os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. Ali eu entendi
e muita coisa, inclusive do que você está falando, dessa supressão da emoção, de você não poder demonstrar que você ama, que você gosta, que você tem afeto. A gente vive nesse lugar, às vezes, né, de você ser proibido de falar, de dizer o que você pensa, o que você sente. Então, acho que... Complementa aí, Denise. E a gente vive um momento mundial em que você obrigatoriamente tem que ser feliz, alegre e bacana. Então, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as nossas próprias limitações, elas ficam escondidas. A gente é obrigado a aprender a esconder. Não é só na questão homossexual, em qualquer questão. A gente agora é obrigado, que eu sou a mais velha do elenco, a gente é obrigado a falar que envelhecer é bacana, gente. É muito legal ficar velha. Então, porque você não pode expor assim, as limitações que você tem em qualquer canto, em qualquer vida, em qualquer ser humano tem. Você tem que esconder essas limitações, você tem que disfarçar, fazer. E a peça, ela traz isso com uma crueza. Ela escancara. Todo mundo está com as vísceras ali. São as nossas vísceras que estão expostas. E eu acho que isso é que mais impacta o público. Porque as pessoas estão acostumadas com as máscaras e o nosso espetáculo não tem máscara. É nu, é despido, é cruel. O que vocês estão pensando, esperando do público irlandês? Uma troca. Acho que é uma troca. Que é o que a gente tem feito. Por onde a gente passa, a ideia é trocar. E não só no palco, fora do palco também. Trocar experiência, trocar histórias. A gente... tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o personagem só existe para evitar o constrangimento. Então, essa frase não é minha. Essa frase acho que é da Camila Amado. E é uma frase que diz muito sobre o trabalho da gente. As pessoas acham que a gente está ali interpretando uma coisa muito distante do que nós somos, mas essas coisas todas a gente usa a nossa vivência para encontrar outras vivências que vão se chocar com essas vivências. Então, isso é o teatro. O que a gente busca, na verdade, é isso. É fazer teatro. O que a gente busca é essa comunhão. O que a gente busca quando a gente viaja, antes de mais nada, e eu acho que a encenação do Rodrigo Portela também traz um pouco isso, e esse texto também traz muito isso. Eu acho que é uma celebração do teatro. É uma peça que você tem humor, você tem uma tensão, você tem um texto muito bem escrito, você tem um trabalho de fisicalidade, você tem humor, você tem música, você tem dança, você tem todos os elementos de um bom teatro. Então acho que, antes de mais nada, é bom teatro. É bom teatro. Então, o que mudou então, na Fazenda de 2017 para 2024? Essa repercussão que teve fora, pai, estudo, teve mudanças, conseguiu adaptar o texto? Eu estava pensando nisso numa outra pergunta, que a gente está há 7 anos fazendo essa peça, aí dando um exemplo da minha personagem, né, que é uma mulher que sofre uma violência, né, desses homens. A gente, no começo, era muito natural que o Francis, o personagem, me enforcasse, por exemplo. Porque é uma violência naturalizada, é isso, né? As mulheres sofrem esse tipo de violência. E, né, de alguma maneira, a gente estava fazendo o que era normal, assim. E eu lembro da gente, anos depois, começar a discutir se já não era o momento da gente não ter esse tipo de violência tão forte, porque isso quase que gerava um novo parêntese na peça, de um novo tema, que era uma mulher sendo agredida dentro daquela fazenda, que ela não tinha nada para se proteger, nem ninguém para proteger ela. E a gente fez um ajuste, né, de falar assim, então talvez não dê para ser tão violento, porque os tempos são outros, e a gente talvez não queira mais ver a mulher nesse lugar, né, assim, apesar de termos que falar sobre isso, a peça em si não é sobre isso, né, mas isso ficou tão forte na sociedade que na peça começou a gritar. E a gente teve que ajustar. Isso para dar um exemplo das coisas que... Todas as vertentes da peça, né? Porque o teatro é uma arte viva, absolutamente efêmera, que acontece ali. Então, na verdade, ele está amadurecendo a toda a apresentação. O que mudou é enorme, né? Mudou tudo. A gente mudou como pessoa. E a gente se empresta para os personagens e para a obra. Então, realmente é outro espetáculo de 2017 em 2024. A gente carrega
toda essa experiência também de passar pela Europa, tá tudo ali. Mas é impressionante como a peça também é uma esponja, né? Ela absorve as discussões da sociedade, a gente vê isso. Ele fez a pergunta do nosso sentimento, né? Fiquei pensando nessa questão de que, na verdade, como intérprete de teatro, muitas vezes não tem um sentimento, você não precisa manipular um sentimento, você aprende a tecnicamente forjar aquele tipo de pulsação, de tensão dramática. E, na verdade, quem sente é o público. E, a partir do sentimento do público, a gente percebe essa evolução e como bate, para a sua pergunta, como bate em cada sociedade e como funciona, né? Porque atrás disso tem poesia, é uma história contada cheia de poesia. E como ela atinge cada sociedade e diversos tipos de cultura, aí é algo curioso, é por causa da essência humana mesmo da obra, está muito ligada profundamente ao essencial do ser humano, da dificuldade de relação e que você pode transpor para a cidade também. A história é contada no campo, mas ela traz para a relação de dificuldade de gente se encontrar e sofrer com isso ao mesmo tempo, querer se encontrar e não conseguir. Então é uma identificação muito grande do público com o espetáculo. Por lado mesmo, são mais de 25 prêmios, né, que vocês já receberam, nacionais e internacionais. Prêmio é botar público domingo e segunda-feira no teatro. Isso é o maior prêmio. Aqui você vai ter esse prêmio, certeza. A peça aborda a questão da homofobia, do machismo. Como que é falar desse tema mais mata LGBTQIA+, que é muito difícil para a nossa comunidade. Então, é um tema muito importante para a gente, vocês vão levantar. Muitas pessoas se identificam ali com os personagens também. E eu gostaria de saber como que foi que vocês passaram o período desde 7 anos em cartaz, o período que a gente teve. Muitos problemas foram dados votos das pessoas que não deveriam ter votos. Então, eu gostaria de saber como que vocês têm essa relação com o público, com essas histórias, se elas interpretam também, se vocês tiveram algum tipo de represália, falam tão complexo, mas que ainda é tão pobre nisso, A gente teve uma apresentação cancelada no CCBB de Belo Horizonte, em 2018, sem explicação nenhuma. Alguns outros colegas nossos também passaram por algo parecido, semelhante. As pessoas que vão assistir Estão na Fazenda, elas sabem o que estão indo assistir ao teatro. Nós nunca passamos por por absolutamente nada dentro do teatro. Mas a gente entende que a gente tem uma responsabilidade social muito grande por onde a gente passa. A gente percebe a maneira como muitas pessoas se atravessam com o texto. E abrindo ainda mais essa leitura, porque o que acontece na peça, ela acontece no presente, mas por conta de um fato que aconteceu no passado que determina aquele momento, aquele instante, quando a peça começa. Mas quando você para pensar um pouco além do que a peça traz, você começa a perceber que o texto que foi escrito no Canadá e que de repente é o texto do autor que há mais tempo está em cartaz. Então, na Fazenda tem quase 450 apresentações. É a montagem desse texto, desse autor, mais longeva no mundo. E olha que ele tem texto, a gente viu recentemente, ele está em cartaz no México, na Ucrânia, ele é bastante montado no mundo, no Japão. Mas quando você transpõe Tom na Fazenda para o Brasil, quando você monta essa peça aqui, a gente vai... No primeiro momento eu achei que a peça fosse uma peça de nicho. A gente achava que a peça seria uma peça que teria um público muito específico. De repente, quando a gente percebe que o público era completamente heterogêneo, de todos os tipos e classes sociais, a gente começa a entender que a peça fala e toca além da questão da homofobia. Isso é muito interessante, porque você está discutindo homofobia dentro de uma peça onde a minha mãe assiste e se emociona. E onde também é o canal que eu acabo utilizando para conversar com a minha mãe sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, alguém que não é homossexual e assiste o espetáculo também se identifica.
também percebe todas aquelas castrações, aqueles silenciamentos, aquela dificuldade de você ser quem você é. E aí quando você para perceber, não existe nada mais patriarcal no Brasil do que uma fazenda. E aí quando você chega com essa peça, e essa peça é ambientada nesse lugar, e aí quando você viaja para lugares onde a fazenda é o lugar da discussão, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. A gente está falando de patriarcado. A gente está falando dessa base, que é a base que acaba dominando tudo. E nos silenciando e nos calando não só aos homossexuais, mas às mulheres, aos negros, aos indígenas, a tudo. Essa máquina moedora de carne na qual a gente está inserida nesse sistema. Então eu acho que a peça, por incrível que pareça, ela traz, eu acho que esse é o núcleo da discussão. Embaixo dessa lama, desse tapete, tem isso. E também as pessoas identificam em si até onde eu sou vítima e até onde eu sou algoz. Todos os personagens têm isso. E isso é uma coisa, é muito rico, porque todos são trabalhados dentro dessa contradição. Até onde eu estou oprimindo e até onde eu sou oprimida. Até onde eu tenho a responsabilidade ou até onde a sociedade me levou até isso. E a peça coloca isso. Então, todas as pessoas que assistem, as mulheres, todo mundo que assiste, se identifica em algum ponto. Porque isso está colocado ali em todas as personagens. E essa contradição, eu acho que é uma das coisas mais importantes da peça. Quais são os principais momentos marcantes ou cenas impactantes que o público pode esperar ao assistir a peça? Caramba! Como vamos fazer isso sem dar spoiler? Exato. Exato. Que cenas. Eu acho que o cenário, talvez, a própria encenação, assim, a peça não tem cenário. O cenário é uma lona com lama, né? E a gente vai se enlameando nesse cenário, se transformando em cenário. Eu acho que isso já é um aspecto bastante curioso, assim, perto do que a gente vê de montagens, né, por aí. Então, eu acho que só isso já, sem spoiler. Não, você foi já era uma curiosidade, né? Como é que é uma beleza plástica, assim, impressionante, sabe? A peça é muito bonita como montagem, a direção do Rodrigo Portela. Então, para além do que vai acontecer entre esses personagens, que aí é uma surpresa, o público pode ficar certo que vai ter momentos belíssimos que é de um prazer imenso assistir. Como foi enfrentar os desafios na montagem da peça, na interpretação no geral? Podemos voltar para a lama, falar de... Acho que o maior desafio foi quando o diretor chegou na sala de ensaio e disse: eu não vejo o cenário. E no texto tem todos os cenários. No texto está ali a descrição de tudo: cozinha, celeiro, porta-malas. O autor assistiu à estreia. Nós trouxemos o autor para a estreia no Brasil. E quando ele entrou na sala, ele saiu da sala porque ele achava que não era ali. Ele falou: não, uns baldes, um plástico dobrado. Está em obra esse teatro, não é? Ele saiu da sala. E aí depois que ele assistiu o espetáculo, ele falou: foi a primeira vez que eu esqueci que eu escrevi esse texto. É a primeira vez que eu preciso levar vocês para Montreal para mostrar para eles como o meu texto deveria ter sido dirigido. Isso é uma das coisas mais legais que a gente poderia ter escutado. E aí, para ir um pouco mais além, quando a gente estava estreando em São Paulo, reestreando em São Paulo, no ano passado ele deu entrevista para a Folha de São Paulo, e aí na entrevista ele diz que a nossa montagem é a versão definitiva da peça dele. Eu ia perguntar justamente isso. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para fazer essa adaptação de um texto que foi a Natalia e depois? Primeiro que eu não falo francês, né? Essa foi a maior dificuldade. O texto original é em francês. Eu fui cara de pau nesse sentido. Eu traduzi uma peça sem falar a língua, sem dominar o idioma. Isso para mim foi o maior desafio. Já. Mas o que te tocou para apostar nessa peça? Você leu ali, pessoal, que é legais. Cara, os textos encontram a gente. Não é a gente que busca texto. A gente pode estar até buscando texto, né? A gente pode estar até buscando um negócio, mas né, você sabe quando o negócio cai no teu peito e você fala: ah, meu Deus, agora essa missão é minha. Eu tenho que fazer isso aqui. Não tem uma explicação. E
nesses 7 anos vocês conheceram várias culturas dentro dos teatros e da fora. Vocês acreditam que a humanidade caminha para uma evolução? Você está muito filosófico nas suas perguntas. Olha, Não, interessantíssimas, mas a gente precisa de um rapaz, café. você quer mesmo saber minha opinião? Hoje, o incêndio aí fora, Mas Não é bonito sei. porque o teatro O de Elon alguma Musk aí. maneira... não, ela perguntou da humanidade. A Nós, humani- nós somos um nicho de resistência. Exato. De resistência de humanidade. Os jornalistas, os artistas. A gente é um nicho de resistência. Se vai ser suficiente, nós não podemos resolver. Eu acho que não tem resposta. Nós acho que estamos vivendo um período de escuridão. E nós estamos sempre tentando acender uma vela, acender uma lâmpada. O teatro é a nossa religião, né? É. É onde a gente tem a fé de que alguma coisa, durante aquelas 2 horas, é transformada ali, naquela sala. Conta a Então, história da lâmpada, Com lâmpada. do teatro em Paris. O que o simbólico daquilo. Sim, tem uma lâmpada, um abajur. Em todos os teatros franceses, eles têm... o que seria? Não é o hábito, a mania, é uma crença. tradição de deixar uma luz acesa para que a luz do teatro nunca se apague para os espíritos teatrais. E isso é de uma beleza, assim, é o sentido exatamente disso que Que a Denise a está gente está falando. conversando, que a Denise está falando. Tem algo mágico ali que acontece, né? E algo ligado à fé, a algo Então, quando vocês transcendental. veem o teatro cheio, você tem tem cabe extra, isso aí para vocês, então, é o ápice. Ah, gente, Chegar no objetivo. É uma alegria. Porque o teatro, nós não somos o teatro. Eu falo isso às vezes no final da peça, nós não somos o teatro. Nós somos mais uma parte daquela engrenagem. O teatro é isso aqui, é essa configuração. Então a gente não faz nada sozinho. Um ator sozinho no quarto, falando um texto em voz alta, é um maluco. Ou ele está decorando o texto, ou ele é um maluco, que está falando sozinho. Né? Uma foto, você pode apreciar sozinho, ela vai continuar sendo uma foto. Música, você pode ouvir, um músico pode tocar sozinho no quarto, ele está fazendo música. Um bailarino pode estar dançando no quarto, aquilo é dança. Agora, a gente sozinho falando texto, aquilo não é teatro. O teatro só existe se tivesse a configuração. Então, é por isso que a Camila fala que é uma religião. É uma comunhão, é uma igreja, é um ritual. pacto, é um ritual. E que foi inventado por nós e que é milenar. E que a gente fala muito pouco sobre isso. A gente fala muito pouco sobre isso. No mundo inteiro, acho que a gente fala muito pouco sobre isso, sobre esse lugar que... Não estou dizendo que nós somos seres humanos diferentes ou especiais, diferentes nós somos. Não estou querendo dizer que nós somos especiais, mas diferentes nós somos. A gente trabalha com uma coisa que não é palpável, que não vira um quadro, que não dá para guardar. O nosso trabalho não vira nada, não é concreto. E você costuma dizer uma coisa que eu adoro, que é a menos tecnológica das artes, de tudo, da vida, na verdade, porque nesse momento tem que desligar o celular. Você tem que ficar 2 horas ali compartilhando com o outro que está sentado do teu lado e conosco que estamos ali. E aquilo cria, é aí que vem a religiosidade, essa coisa de comunhão, de comunidade e de sagrado. Então, é maravilhoso nos dias de hoje poder ficar ali 2 horas sem o telefone, sem a tela, só no ser humano para ser humano, ouvindo os sons, os barulhos, as respirações. É muito rico isso. Tanto que os teatros estão cheios, e muita gente diz que é depois da pandemia, porque sentimos necessidades de estar próximos dos outros. Para o cenário cultural, qual vai ser a importância e a relevância se tratando da peça que vai tratar e vai mexer no ego das pessoas? Perdão, não entendi. Tá? Qual é a importância e a relevância para o cenário artístico e cultural de uma peça que vai mexer com o ego das pessoas? Cara, a importância disso é a importância disso. Ela é importante por si só, por se tratar de troca, por se tratar de
de humanidade, de discussão, de entender que depois do espetáculo o público volta para casa falando daquilo, que o público entra num táxi falando daquilo, que vai para um restaurante para debater aquilo. E aí a gente está falando de emoção, mas ao mesmo tempo você me obriga a falar de uma outra coisa, você me obriga a falar de economia criativa. Porque a gente está ali falando de emoção, a gente está falando dessa coisa do sacro, a gente está falando disso, mas olha quantas pessoas uma peça de teatro emprega. Olha o tanto de gente aqui falando de algo que vai ver daqui a pouco, que vai acontecer daqui a pouco. Vocês todos estão trabalhando, nós também, eles dois ali também. Também, está todo mundo trabalhando. Olha o tanto de pessoas que uma peça de teatro, que mesmo que tenham 4 pessoas no elenco, não estão promovendo. Antes de mais nada, eu acho isso muito importante, pelo ciclo dessa economia criativa. E essa necessidade e essa urgência da gente estar colocando o teatro em primeiro plano, em pauta, e falar da necessidade de se manter um teatro ativo, com atividade, com gente assistindo, porque não é só o Tom na Fazenda que emociona o público. Tudo que é tipo de manifestação artística, de alguma maneira, chega, atravessa, encosta, toca, emociona. Então, para além do Tom na Fazenda, eu acho importante o teatro ser tratado de uma maneira mais respeitosa nesse sentido. Não por nós que estamos aqui trabalhando, mas pelas pessoas que não entendem a importância que esse trabalho tem. Isso. Gostaria que você falasse do seu personagem, né, da peça, também desse tipo, esse território, né, 50 anos aí, que tem já, assim, falando, gente, uma criancinha, eu não tenho. Pois o que eu vou te falar? É minha vida. Isso aqui é minha vida, desde os 17 anos até hoje. Eu tive a felicidade, nesse momento, de ter sido convidada para entrar nesse espetáculo. Eu estou no espetáculo há bem menos tempo do que eles, faz apenas um ano. Mas tive a oportunidade de fazer a turnê europeia e fazer já várias capitais aqui no Brasil. Ainda não fiquei fixa num teatro, não fiz uma temporada, fiquei só estou viajando mesmo. E aí eu percebo que essa é a minha alma, é isso que eu gosto. A gente acho que nasce para algumas coisas, né? E você, às vezes, tem sorte de acertar na vida e falar assim, eu quero isso, eu sei que eu quero isso, e a passar a viver daquilo que você vê com grandes dificuldades, mas você passa a viver daquilo que você escolheu. Eu sei que isso é um privilégio também, porque muita gente tem que... Antigamente era caixa de banco, agora eu nem sei mais se tem caixa no banco, nem banco, sei lá, só tem um banqueiro, banco não tem mais. E na minha vida é isso, eu comecei no teatro, nunca abandonei o teatro, fiz televisão, faço televisão, se me chamarem eu volto, alguma coisa de cinema, mas a minha base, a minha formação e o sólido da minha carreira é o teatro, sempre foi. Eu retorno ao dele, para das diferenças de nós, as escolas diferentes. E eu, por ter uma condição guarda que é definida como deficiente, eu tenho uma luta também muito clara em relação a isso. Eu penso uma coisa diferente. E eu estudo um termo da faculdade que eu devo levar para a vida. Eu troco o termo que me define por singularidade, certo? Porque todos somos únicos, todos somos singulares, e todos somos compostos de várias singularidades. Eu costumo brincar que eu sou gordinho, banco e falo muito. São algumas das minhas singularidades. E na peça, como socialmente, o que não é comum, o que não for normalizado, é tido como um defeito, e aí você expressa isso no peça. A sociedade vê isso como um erro, uma abominação, não como algo natural. E na minha condição, a deficiência já limita o desenvolvimento humano da pessoa, tem esse acompanhamento junto do homem.
Eu queria saber se vocês têm alguma história com alguma pessoa com deficiência, o que ela te ensinou, que vocês aprenderam. E eu quero saber uma singularidade de cada um de vocês, que é só de vocês. De uma pessoa com deficiência, então eu vou falar. Vai, diga. Porque eu fiz durante 6 anos seguidos, uma peça chamada Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. E convivi muito próximo com o Marcelo, desde o começo do acidente dele até agora. E pude ver o Marcelo superar a tetraplegia dele, tocar a vida, se tornar um grande escritor, pai, cuidou da mãe, está com um filme que agora foi um sucesso no Festival de Veneza, baseado no livro dele. Então, essa minha experiência eu tive. E minha singularidade... Dificílima essa pergunta, né? difícil. Sei fazer um churrasco como ninguém, né, Gustavo? Eu faço um churrasco ótimo. Adoro. Caramba. Nossa Senhora, que difícil. Rapaz, uma das experiências mais incríveis que eu tive foi assistir um espetáculo no Instituto Benjamin Constant. Camila estava, né? Feito por atores e atrizes cegos. Não lembro. E corrija se a palavra é cegos. A coisa mais linda era ver a maneira como eles se locomoviam no palco. Como que eles diziam onde eles estavam em cena. Batendo o pé no chão. A gente que não tem essa sensibilidade, a gente jamais se localizaria. Mas eles batiam o pé no chão enquanto estavam o texto. Então o ator que precisava fazer a cena e entrar, chegava perto, ficava do lado. Isso para mim foi uma das que eu falei assim, realmente nada é impossível. Nada é impossível. Isso para mim me marcou muito, na época que eu fazia faculdade de teatro na Unirio. Agora, uma singularidade... Rapaz, que pergunta específica. Estou passando para Camila. Eu tô olhando pro Vitinho, o Vitinho cheio de singularidade pra falar ali. Melhor não, é a melhor de todas. A minha singularidade é que eu sou capaz de me espalhar por onde eu passo. Sou capaz de deixar um rastro. De meia, roupa, sapato. Eu convivo bem com o caos. Eu sei trabalhar no caos. Pronto, essa e com as plantas, né? A singularidade com as plantas também é bastante interessante. Cada cidade que a gente passa tem uma muda na mala. Agora pergunta quem é que tá levando um pedaço de boldo para casa. Mas ele trouxe da França, muda. Dentro da mala. Foi. Boldo. Não, mas vingou? Vingou. Vingou. Pior que vingou. Era uma suculenta. Você vai obrigar, tinha que Não é? Vingou. da Espanha. Foi. A Espanha também. Não é aqui, né? Não Eu é só aqui, lembrei é que eu nacional. assisti um espetáculo muito interessante de um grande amigo meu, Felipe Codesso, lá no Rio de Janeiro, que eles fizeram um espetáculo com um elenco de surdos. 3 não eram surdos, e tem um nome para isso, né? Ouvintes. E a grande parte do elenco era surdo. Só que eles construíram a dramaturgia de uma história de família normal, cujo tema não era a surdez. Então, era um espetáculo que usava libras, eles usavam libras entre eles, os atores. Muitas vezes nós, ouvintes, não entendíamos nada do que eles estavam conversando em libras. E era um espetáculo que colocava a gente como espectador exatamente no lugar de quem era surdo. Porque a gente ficava, quem não entendia mesmo, e é isso aí. E você ia embora, você construía aquilo na sua cabeça. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi um teatro que não é um teatro de ouvintes traduzido em libras, que é bem diferente, né? Do que e era um teatro feito realmente para surdos. Né, e não adaptado, que é o que a gente faz, né? A gente coloca uma pessoa ali para traduzir, e eles mesmos não se interessam, né? A comunidade surda mesmo não tem interesse nesse tipo de ação, porque eles acham que não é feito para eles. Apesar de ter uma pessoa traduzindo, dificilmente eles acham interessante, tem que ter, né? Porque é um jeito da gente incluir mesmo, né? Falar que existem essas pessoas, mas
é muito legal ver como a gente está sendo capaz de começar a pensar, mudar o pensamento mesmo, né? E não só ir tapando buracos da... Enfim, lembrei dessa A pauta peça. da peça levantando a homofobia, né? Você comentou que tocou a sua mãe na peça ali. Vocês já perceberam? Porque a ideia de vocês no início, a expectativa, na verdade, era que a peça fosse muito nichada. E acabou vendo que é bem heterogênea. Então, vocês acabam recebendo o público que não tá ali, não cai de paraquedas, sabe a pauta, né? Mas pode ter um homossexual que levou uma mãe para assistir a peça e às vezes ela vai meio assim, e aquilo pode acender. Aconteceu muitas vezes isso. Eu ia perguntar se vocês já receberam feedback nesse sentido, de tipo, obrigada por ter feito a minha família. Muitas vezes, inclusive, qual era o nome? Miguel, que fez toda Miguel fez a transição, a gente acompanhou a transição. Verdade. Por conta do espetáculo, não isso, o espetáculo deu força para ele encarar de frente a questão dele e com a família dele, foi toda uma evolução, ele foi amadurecendo e a gente foi acompanhando toda essa a transição dele. Porque a peça, ela conta a história de um sofrimento desses 4 personagens, e dessa família, e do personagem que também não está em cena, mas que é citado, de um sofrimento absurdo que podia ser evitado. Porque ele só existe por conta do preconceito. Se as pessoas convivessem e falassem e aceitassem como cada um não teria peça, não teria isso, entendeu? Não teria esse sofrimento todo. Então, quando alguém do público com sensibilidade se dá conta disso, do absurdo desse sofrimento por nada, por preconceito, pode se modificar, pode se transformar e tentar sofrer menos por nada. O que a gente mais vê é gente homens gays que vão assistir o espetáculo e voltam com a mãe ou com o pai. Tipo, né? Porque não conversam, mas eu quero te mostrar uma coisa. E aí e voltam. Sim, é bem comum. O contrário. Só puxando um gancho, aqui agora, te confesso que não tenho tanto como no Rio, São Paulo, né? O pessoal assiste muito, né, as peças da cidade e tal. E vendo no Instagram, a minha mãe falou: eu quero assistir essa peça. Né? A gente que acompanha esse trabalho de rede social, a gente já conhece, né, a história, assim. E minha mãe nunca foi assim de... Jura? E ao teatro, tem uma história. E ela tá no meu pé, ela vai assim: ó, a gente vai assistir. E vocês falando disso, né, a gente já conecta, né? Assim, eu já sabia da história, mas eu ainda... será que minha mãe sabe o dia que vai rolar? Mas ela tinha pesquisado, né? E ela tá com essa ideia, sabe? Que quer, não, vamos livre, não. Vamos, lógico. Né? Que legal. Legal. Então, é a oportunidade de tirar do mundo da fantasia, da história, para o mundo real. E realmente impactar a vida das pessoas para melhor. Né? Porque discutir, conversar sobre isso. Total. Prazeroso trabalhar isso. Muito. Muito. Porque apesar de ser um assunto que era para a gente discutir tranquilamente, né, com os pais, com o cabrito, mas ainda assim, é muito difícil. E uma peça, né, que vai agregando, né, que assim, ela falou, tinha vários públicos diferentes, isso é natural, né, a mãe queria assistir, aí minha tia também eu também quero assistir. Assim, vamos encher Vamos. Mas na nossa cidade interior, não penteado, dá um machismo que é grande. É quebrar realmente. É muito difícil ainda se falar desse assunto. Mas já saiu da bolha, ainda é difícil. Vai acontecer só mesmo na cidade. A gente veio de Uberaba e ontem a notícia no jornal do meio-dia era que os crimes de homofobia aumentaram 500% esse ano. As denúncias.
as denúncias As denúncias. de crimes. 500%. Quer dizer, Isso, as pessoas que se encorajaram a denunciar. Se você para pensar, que bom que estão denunciando. Mas se você para pensar que aumentou em 500% tinha, né? o tanto de gente que estava calada. sofrendo, calado. Qual mensagem vocês gostariam que as pessoas saíssem, quando assistir a peça, falassem? Por exemplo, eu vi isso, eu gostei disso, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e também para fazer o convite para essas mesmas pessoas virem assistir. Sabe quem que eu gostaria de convidar? Quem nunca foi ao teatro na vida. Porque falar para convertido já é comum. Gente que vai ao teatro, que conhece, sabe o que é teatro, eu vou adorar receber essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas que consomem teatro, que amam teatro. Mas eu tenho sempre um lugar de provocação, que é insistir em quem nunca foi ao teatro na vida. E o Carlinhos falou uma coisa curiosa. Ele falou, é impressionante, cada produção que eu trago para Uberlândia, sempre tem alguém que sai do teatro e fala, ei, obrigado, Carlinhos, é a primeira vez que eu vim ao teatro. Tem sempre alguém agradecendo ao fato dele ter trazido uma peça para que aquela pessoa fosse assistir e agradecer a ele. Então eu sinto que a gente ainda fala muito sobre teatro, mas a gente ainda pode levar mais gente ao teatro. A gente pode ainda convencer pessoas que nunca pisaram naquele lugar, naquela caixa escura, naquele lugar. O que que acontece ali dentro? O que que de curioso essas pessoas fazem ali dentro? E eu tenho vontade, na verdade, de cooptar essas pessoas e colocar ali no teatro. Por mais que a gente fale sobre a temática da peça, por mais que a gente fale sobre a violência da peça, a poesia do teatro é a poesia do teatro. Não adianta. A gente está falando de violência com poesia. A gente fala de amor com poesia. A gente fala de dor com poesia. Então, esses lugares todos são acessados. Então, eu não sei que mensagem eu acho que eu gostaria de deixar. Eu acho que não tem um lugar de moral na história. Eu acho que essa moralidade mora dentro de cada um, da maneira como cada um se relaciona com aquilo. E acho que todo mundo vai se relacionar de alguma maneira em algum lugar. Mas o meu desejo e o meu convite, já aproveitando esse espaço que você deu, é de convidar quem nunca foi ao teatro para assistir teatro. Teve algumas dores pessoais, vocês que a peça ajudou a amenizar ou encontrar uma outra solução. Todo dia. Todo dia. Teatro é cura. Agregar ao personagem. Teatro é cura. Teatro é cura. Fernanda Montenegro recentemente falou que na Grécia era recomendado, medicinalmente, você tem que assistir a peça tal, vai assistir a peça tal. Ou seja, somos médicos de alma. É um consultório, as pessoas não precisam ir no dentista, né? Tirar uma radiografia para ver. Vai ao teatro tirar a radiografia da alma. Exato. Porque não que sejamos almas límpidas e evoluídas, estamos tentando também. O exercício é isso, do encontro, um exercício coletivo. Mas somos operários. Se banca.